homenagem ao Nelson, a gente já começa com o coração aquecido, as palavras de Fernanda. Então, quando o Nelson fez contato me convidando para participar desse evento, ele pediu que eu falasse um pouco sobre o que nós hoje estamos pensando com relação ao CBCE, quais são as nossas principais metas, o que a gente está fazendo. Então, eu pensei em falar exatamente que o CBCE não é alguma coisa abstrata, que está longe, é uma entidade, a gente fica representando a entidade como a entidade fosse alguma coisa de fora. O CBCE somos todos nós, né? Algumas pessoas mais envolvidas, outras menos, algumas com mais responsabilidade, enfim, assumiram cargos diretivos, outras com tamanha responsabilidade, porque constrói conosco o dia a dia da instituição. Então, de certa maneira, eu vou falar um pouco do que a gente está hoje pensando em termos do CBCE, o que a gente está visualizando nesses 2 anos, que não são 2, a gente assumiu em outubro do ano passado, 2013, a gente já está quase em outubro de 2004, as coisas estão passando tão rápidas. Então, eu vou falar um pouco nesse sentido. Bom, primeiramente, dizer que o CBCE, portanto, é uma entidade que não tem fins lucrativos, a Fernanda falou, portanto, nós não recebemos nada para participar, para construir ou para atuar no CBCE. É uma entidade que tem um caráter quase missionário, eu diria, né? Messiânico de quem trabalha, porque a gente abdica de várias coisas, é uma tarefa que demanda muita energia. Né? Eu não estou falando isso de maneira demagógica, não. É o dia a dia da entidade, vou dizer várias coisas que a gente hoje está levando em frente, que cada dia são demandas que a gente tem que dar a resposta e, enfim, a gente tem que sair correndo atrás do que é necessário responder. Por exemplo, nesse feriado tem 3 grandes eventos acontecendo envolvendo o CBCE. Temos aqui, temos em Goiânia um congresso também, em Brasília tem uma representante do CBCE ajudando na sistematização das propostas da Conferência Nacional dos Povos, que acontecerá na próxima semana. Então a gente vai se desdobrando e, enfim, vai levando as tarefas que tem para levar. Primeiramente, eu gostaria de dizer, portanto, que o CBCE não é apenas a organização de eventos dos congressos, ainda que essa seja talvez a sua face mais visível. E ele tem uma história, são 25 anos, o CBCE foi fundado em 78. Tem um caráter científico, e congrega pesquisadores e estudantes de diferentes áreas do conhecimento, que possuem em comum um interesse que está vinculado exatamente ao que se chama de ciências do esporte. Então, a história dessa entidade, de certa maneira, é a história da organização social e política da sociedade brasileira. E traz no seu interior também as marcas dessas distintas contradições que aparecem na própria história brasileira. Portanto, nascido no final dos anos 70, com uma forte motivação pelo esporte, o CBCE traduziu, digamos que até meados dos anos 80, uma concepção de ciência coerente com esses tempos dos anos 70, portanto, com uma ênfase na questão do esporte. A partir dos anos 80, um momento onde há uma certa reestruturação, uma certa crise política na sociedade brasileira, uma crise bastante interessante, essa crise também se faz sentir no próprio CBCE. E a partir de então, o movimento começa a emergir dentro do colégio no sentido de pensar que outras possibilidades de entender o esporte também estavam colocadas. E então, o campo da educação física adquire uma importância nesse momento, porque exatamente os profissionais vinculados à educação física serão aqueles que trarão para o interior do CBCE é uma discussão muito mais profícua no sentido do comprometimento social da entidade, no sentido de perceber o esporte em uma dimensão mais ampla, não apenas como um fenômeno esportivo. E esse movimento possibilitou, então, podemos pensar assim, a reorientação dos caminhos que o CBCE vem tomando. Está aqui? Deixa eu ver. Em sincronia com esse processo de democratização da sociedade brasileira, portanto, o CBCE, a partir dos anos 80, construiu no seu interior a busca de um fazer científico e consolida-se, talvez, como a entidade científica mais importante, digamos assim, da área da educação física, e aqueles que, nesse momento, se identificam com o que se chama de ciências do esporte, construindo uma referência de espaço de discussão e reflexão em várias temáticas que aí estão colocadas. Problematizar, por exemplo,
os desafios da educação física e de forma mais ampla, ciências do esporte, a partir da relação sociedade, ciência e ética, é uma questão que talvez venha desde então balizando os princípios, a produção do conhecimento, as discussões que são realizadas, tanto nos eventos como na própria produção dos pesquisadores que hoje estão vinculados ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. A importância de socializar a produção do conhecimento do Colégio Brasileiro fez com que se desenvolvesse ações e mecanismos que procurassem garantir a concretização desses objetivos, visualizando e fortalecendo, por exemplo, os canais de produção e difusão dos saberes, a contribuição ao debate político e as iniciativas, sobretudo, do poder público de amplo interesse social. Então, ao longo da existência do CBCE, ele apresentou diferentes formas organizativas. Hoje ele é composto por uma direção nacional, tem o presidente, vice-presidente, diretor financeiro, diretor de divulgação, diretor administrativo e diretor científico. Vinculada a essa diretoria, são organizadas duas instâncias bastante importantes para o Colégio Brasileiro. São as secretarias estaduais, e vocês viram, vocês percebem como a secretaria tem uma importância na vida do colégio. Acho que esse evento, a homenagem que foi feita ao Nelson, as pessoas que há muito tempo vêm construindo o CBCE aqui no estado do Espírito Santo, demonstra isso. A importância que as secretarias estaduais têm na organização do próprio colégio. E também que desde 1997 a gente criou os grupos de trabalhos temáticos, que de certa maneira expressam a dinâmica do desenvolvimento influenciado pelo CBCE do ponto de vista das suas pesquisas e da produção de conhecimento. Essas duas instâncias são bastante importantes para a consolidação do colégio. Razão pela qual nessa gestão de 2013 e em outras também, mas posso falar da gestão que eu estou envolvida nesse momento, a gente tem tentado potencializar essas duas instâncias. Potencializá-las no sentido de tentar organizar comissões provisórias em estados que ainda não temos secretarias estaduais e potencializar os trabalhos, os grupos de trabalho temático, exatamente discutindo o que são esses grupos. Desde o momento que eles foram criados, a gente não conseguiu ainda fazer uma avaliação mais efetiva desses grupos temáticos, que é um pouco do que eu vou falar para vocês, do que a gente está pensando nessa gestão. Antes de eu falar sobre isso, é importante talvez destacar algumas peculiaridades desse campo acadêmico profissional, denominado, portanto, tradicionalmente da educação física, e a área da ciência do esporte. Seria importante perceber, e talvez esse debate venha acontecendo a partir dos anos 80 mesmo, que a gente não pode considerar, tem que considerar o tema, por exemplo, do corpo, da corporeidade do movimento humano, como algo bastante abrangente, não limitador. Isso permite perceber que a área da educação física é uma área multifacetada, são várias as possibilidades, tanto de intervenção como de ciências, a poder dialogar nessa área. Então, nessa perspectiva, existem múltiplas interfaces com diferentes áreas de conhecimento, desde o domínio das ciências biomédicas, até aquelas vinculadas às ciências sociais e humanas, que talvez, desde os anos 80, tenha sido a vertente teórica que tem subsidiado, de certa maneira, as pessoas que compõem as direções nacionais e as secretarias, em função desse movimento que se deu nesse período. O que não significa que o colégio tenha atuado apenas nesse campo acadêmico. Outra questão importante é pensar que o esporte é por nós considerado não apenas um fenômeno esportivo, mas quando a gente está falando de ciências do esporte, a gente está considerando aqui várias outras práticas corporais, como, por exemplo, a dança, as ginásticas, as lutas, as acrobacias, enfim, para além do fenômeno esportivo. E essa é uma consideração importante. Quais são os princípios básicos que hoje estão colocados nessa gestão? A gente teria talvez 4 ou 5 princípios sobre os quais a gente vem atuando e vem tentando potencializar a nossa intervenção. Primeiro, o fortalecimento da própria entidade, ou seja, o que é o CBCE, como que a gente pode potencializar o trabalho das secretarias, como que a gente pode potencializar a produção acadêmica dos GPTs de forma que eles possam subsidiar as ações da própria diretoria. Essa é uma instância bastante importante, porque, como eu estava falando, a gente tem demandas a cada momento, ajuda e atenção ao documento para a política não sei o quê. Então, não pode ser a direção nacional
internacional a única responsável por pensar essa política, mas ela tem que buscar exatamente fomento, o subsídio para isso no trabalho dos GPTs. A estruturação de uma política científica, objetivando potencializar a produção do conhecimento, tem sido uma das ações que a gente está bastante envolvida em função do nosso envolvimento com a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, SBPC, vou falar um pouquinho sobre isso daqui um pouco. A aproximação com outras entidades científicas de caráter nacional e internacional tem sido uma das ações que a gente tem tentado implementar no sentido de fortalecimento das pesquisas, da demarcação da importância da universidade pública na pesquisa brasileira, que isso é interessante da gente perceber, e também o fortalecimento da nossa ação junto a várias instâncias. Eu vou citar algumas. Por exemplo, hoje a gente tem uma inserção bastante interessante junto à SBPC. Ou seja, a gente não faz mais apenas a participação com a reunião anual, onde a gente tem uma programação específica. A todo momento a SBPC nos consulta pedindo indicação para nomes para diferentes comissões, como, por exemplo, como potenciar a ciência e tecnologia do Estado do Mato Grosso. Há pouco a gente recebeu, a gente indica alguém da SBPC que possa estar atuando nesse sentido. Então a gente tem uma demanda muito grande nessa perspectiva. Com relação à SBPC, o que hoje a gente está encaminhando, assim, diariamente? A programação, esse ano, a reunião anual da SBPC em Cuiabá, na segunda quinzena de julho, como sempre, acho que vai ser de 18 a 23, exatamente 17 a 18, mas é nesse período. E a gente construiu uma programação específica que tem um mini curso, uma conferência, um simpósio e as reuniões institucionais. Já está consolidada, já está aprovada e daqui a pouco já vai estar acontecendo essa reunião. A gente teve uma participação muito importante, talvez tenha sido, se não me engano, foi a única, não quero falar isso, mas pela própria presidência da SBPC, entidade científica que teve participação em todas as reuniões regionais que a SBPC fez esse ano. Tivemos em Campina Grande, Fortaleza, Recife, São Paulo, Teresina, Porto Alegre e a próxima em Belém. Então, uma vez por mês, a SBPC está fazendo reuniões regionais, tentando potencializar ciência e tecnologia nesses estados e, fundamentalmente, fazendo uma programação dirigida para professores. E a gente teve participação em todas elas. Não só da organização da programação específica, mas da organização da própria reunião. Um outro trabalho bastante grande que a gente está desenvolvendo nesse momento é um projeto junto com a SBPC que chama Ciência para a Próxima Década. Então, a SBPC está tentando, através de todas as sociedades científicas, mapear, fazer um diagnóstico do que hoje se tem em termos de tecnologia, ciência e tecnologia em cada área e o que se pode pensar de 2004 a 2014. Vocês veem que é um projeto absolutamente grandioso, pensar 10 anos à frente. E a gente está envolvido, a gente apresentou o nosso projeto para ser avaliado pela própria SBPC, que em função da reunião anual ainda está esperando passar a reunião anual para começar a tocar de forma mais efetiva esse projeto. E o que a gente está propondo nessa perspectiva que a gente apresentou? Primeiro, é reestruturar o campo acadêmico profissional da educação física, revelando sua atual inserção na área da saúde e reconhecendo-a como um campo multidisciplinar. Então, em várias instâncias, a gente está vinculada à saúde. A gente está tentando pensar isso de uma forma mais ampla, porque a educação física não necessariamente é vinculada apenas à saúde, mas é um campo multidisciplinar. Com isso, nós estamos também tentando pensar nas próprias agências de fomento, a nossa localização como área da saúde, como também a gente está tentando propor, e isso não está vinculado apenas à SBPC, mas maior clareza nos critérios para a seleção dos pesquisadores que recebem, por exemplo, Bolsa Produtividade de Pesquisa, dos processos de financiamento. A gente gostaria de ter, primeiro, uma maior transparência em como se dão esses processos, como acontecem, quais são os critérios. E a gente tem tentado uma ingerência, temos tentado um diálogo, diria, com CAPES e CNPq nesse sentido. Ter uma participação mais efetiva, querendo saber como que essas coisas acontecem. Outra questão que a gente está encaminhando junto a esse projeto Ciência da Próxima Década é tentar pensar políticas que possam possibilitar o acesso ao conhecimento científico no que diz respeito ao corpo, à corporeidade e ao movimento humano, a partir do direito adquirido, constituindo-se, portanto, uma condição de cidadania.
além de incentivar a formação de pesquisadores, fundamentalmente nas escolas públicas, nas universidades públicas, e tentar pensar uma política em que haja uma redução nas grandes disparidades que se tem nas universidades regionais. Umas universidades recebem muitos subsídios, outras não recebem. Alguns pesquisadores recebem grupos de pesquisa localizados fundamentalmente sul e sudeste. Então, como podemos minimizar um pouco essas disparidades? Incentivar a existência de intercâmbios nacionais e internacionais, mapear os grupos de pesquisas hoje existentes na educação física brasileira. A gente conseguiu mapear 84 grupos. Então, a gente está tentando fazer uma verificação quais desses efetivamente se consolidaram junto às instâncias de fomento, CAPES e CNPq, quais são apenas nomes que constam lá e a produtividade não tem acontecido. A gente está tentando, de certa maneira, mapear quem são os pesquisadores da nossa área, como também a gente está tentando mapear quem são os nossos sócios. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, é de ter clareza quem são, onde estão os nossos sócios, porque pela própria estrutura do CBCE, como eu falei, ela ainda é amadora em certo sentido, porque a gente trabalha muito com essa perspectiva. A gente ainda não tem um mapeamento muito claro exatamente quem são os nossos sócios, porque, enfim, a cada ano de Combrace a gente tem uma ampliação de quase 5% no número de sócios. Depois, no ano seguinte, a gente tem um número bastante reduzido em relação ao ano de Combrace, e aí isso tem causado um pouco de confusão nesse sentido. Além desse projeto da Ciência para a Próxima Década, junto à SBPC, a gente está encaminhando um projeto que é da SBPC, que chama Ciência no Brasil. Então, eles estão tentando, a SBPC está fazendo um levantamento da situação de infraestrutura de pesquisa básica, de formação de recursos humanos, desenvolvimento de ciência e tecnologia em todos os estados, e eles estão pedindo o apoio das sociedades científicas nesse sentido. Então, a gente tem 3 representantes vinculados ao CBCE em diferentes comissões desse projeto Ciência no Brasil da SBPC. Além disso, da própria organização da SBPC, a gente tem uma participação bastante efetiva, eu diria, em cima das demandas de várias representações em outras instâncias. Por exemplo, semana que vem está acontecendo a participação na Conferência Nacional de Esportes. Nós temos um representante da entidade, que tem cadeira fixa, digamos assim, na conferência, em todo o processo de organização da conferência. A gente teve nos vários estados, em vários estados do Brasil, uma participação bastante grande do CBCE, tanto na organização das conferências municipais e estaduais, na apresentação de propostas e, em alguns casos, na eleição de delegados. Foi um processo bastante grande. Se o CBCE não teve muitos dos seus delegados eleitos, a gente não tem a mínima dúvida que no processo de organização a gente teve uma interferência bastante grande. E, portanto, a gente está bastante representado de certa maneira aí. A gente tem uma indicação, recebeu uma solicitação da Organização Pan-Americana de Saúde para indicar o nome de 1 ou 2 pessoas para constituir um grupo de pareceristas sobre os projetos que são apoiados no Brasil com financiamento de multinacionais, por exemplo, como Coca-Cola e etc., no âmbito da saúde. Então, é importante a gente também ter uma participação na avaliação desses processos. Além disso, a gente tem diferentes grupos de trabalho, hoje, por exemplo, no Ministério da Educação, da Saúde e do Esporte, que tem participação de membros da diretoria do CBCE muito próximos a ele. Nós tivemos, por exemplo, a participação da professora Zenólia, aqui bastante efetiva, em todo o processo de elaboração das diretrizes curriculares. O que mais nós temos? Várias coisas, mas a Fernanda já me deu aí 5 minutos de conversa. Vou ser rápida. A publicação da Revista Brasileira de Ciência e Esportes, hoje considerada uma revista de qualidade internacional, portanto, é uma revista importante para a área da educação física, e muito do mérito da qualificação dessa revista se deve ao antigo editor, ao ex-editor, editor até 2003, que foi o professor Amarílio. Ele conseguiu fazer com que a revista adquirisse um patamar de qualidade bastante importante, um reconhecimento na área. E é para essa gestão que assumiu, fica aqui o compromisso de manter essa qualidade. Então, nós estamos com 2 editores na revista, 2 professores da Unicamp, o professor Josimar Daoli e a professora Carmen Soares, que estão trabalhando na revista. A gente está com a periodicidade em dia,
Saiu essa semana, já saiu a revista da Educação Física Adaptada. Nós temos uma revista temática sobre o treinamento, que tiveram mais de 60 trabalhos encaminhados para avaliação da revista. E o primeiro número de 2005 vai ser sobre linguagem, comunicação e mídia. O prazo final para apresentação, para submissão dos textos é no dia 30 de junho. A gente conseguiu o financiamento da revista para 2004, o que nos dá um certo fôlego, porque a revista é algo que encarece bastante. Então, às vezes, quando se paga a mensalidade do CBCE, não se tem noção do quanto a gente tem de demandas financeiras do ano inteiro. A própria editoração, distribuição da revista é bastante cara. Essas representações todas que a gente faz parte, muitas vezes é o próprio colégio que tem que bancar as passagens, portanto a gente tem uma demanda muito grande com relação a isso, sem falar na organização dos eventos. Com relação à revista, a gente fez nessa nova gestão uma reestruturação do conselho editorial, onde a gente convidou alguns professores de reconhecimento internacional para continuar qualificando esse nosso periódico. Em agosto, a gente vai ter uma reunião em Campinas com os conselheiros nacionais. A divulgação, você já deve ter acessado a página da revista. Além da página, o que a gente está tentando fazer? Um portfólio em 4 idiomas, essa ideia de um pouco internacionalizar as ações do CBCE, mostrar para outras entidades científicas o que a gente está fazendo. Do ponto de vista financeiro, rapidamente, infelizmente, a gente está com as contas sanadas. Isso, quando a gente diz, é assim um alívio. Quem já viveu o CBCE sabe que muitas vezes os presidentes fazem empréstimo em nome pessoal, porque tem que resolver os problemas, depois ver como é que faz. A gente conseguiu, felizmente, hoje a gente não deve nada para ninguém. Sabe logo que vai ser daqui a um ano que a gente tem o Combrace em Porto Alegre, que é uma demanda muito grande. Os repasses estão sendo feitos para as secretarias detém 30% das inscrições para poder promover os seus eventos, as suas ações. A gente está com comissões provisórias em estados onde o CBCE tinha pouca inserção, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraíba e Amazonas. E a gente está, como eu estava falando, trabalhando com a ideia desse perfil dos sócios. Para finalizar, 3 questões importantes, últimas questões importantes. Essa gestão está trabalhando com a perspectiva de recuperar o acervo, a memória do CBCE. Lá em Caxambu, no último Combrace, a direção nacional passou por Centro de Memória do Esporte, que eu coordeno em Porto Alegre, o acervo todo do CBCE no sentido da gente conseguir catalogar o material, recuperar o que está danificado e preservar para que as pessoas possam consultar esse material. Esse trabalho já está sendo feito, está sob minha coordenação aí em Porto Alegre. No Combrace, no ano que vem, a gente quer apresentar, enfim, o que a gente recuperou, mostrar para vocês que os documentos não estão mais todos perdidos, sujeito às enchentes, mas é uma questão importante de preservar a memória da instituição. A outra questão importante que vai acontecer ano que vem, que é o Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte, que vai acontecer em Porto Alegre, num ato meio insano. A gente diz insano na hora do entusiasmo, a gente vamos fazer em Porto Alegre, na universidade, na Escola de Educação Física. Vamos trazer de volta o CBCE para a universidade. Então, a gente já começou a trabalhar nesse sentido. A programação, já tem uma proposta básica da programação da direção nacional, o tema que a gente está fazendo para apresentar aos sócios na SPPC em Cuiabá e discutir, enfim, o que a gente está pensando. Chama-se Educação Física e Ciências do Esporte, as contribuições da ciência para a vida. Então, a gente está pensando em trabalhar um pouco nessa perspectiva da vida compreendida como um fenômeno complexo e multifacetado, portanto, prescindindo de adjetivos que permitem aproximar diferentes pesquisadores e pesquisadoras do campo acadêmico da educação física e das ciências do esporte. Tentando superar um pouco essa dicotomia ciências biomédicas e ciências sociais e humanas e não pensando em fazer uma coisa única, mas apesar das diferenças, há possibilidades de diálogos nesse campo. E a outra questão que a gente elaborou um documento que vai ser apresentado também para o início da discussão com a comunidade acadêmica sobre a natureza científica dos grupos de trabalho temático. Como eu já falei, esta é uma das instâncias organizativas do colégio e a gente pensou em discutir basicamente 3 pontos. A periodicidade do GTT,
ou seja, quanto tempo o GTT pode existir, o que faz com que exista ou não o GTT, porque a gente tem pensado, alguns GTTs têm uma demanda muito grande de produção acadêmica, outros ainda são incipientes. Então, a gente teve muitas propostas de extinção de GTT, de criação de novos GTTs, de separação de GTTs. Então, que critérios precisa ter nesse sentido? A gente não tem isso estruturado ainda. Então, a partir desse documento que a Direção Nacional construiu, e vai ser apresentado agora em junho, não só na SBPC, mas através da homepage, através das listas de discussão, da gente poder discutir com a comunidade acadêmica como proceder com relação a isso. Então, a periodicidade do GTT, ou seja, quanto tempo deve durar, a gente está apresentando uma proposta de que a cada 4 anos se faça uma avaliação da permanência ou da extinção, da permanência ou não dos GTTs. O seu caráter, daí está envolvendo muita questão da produção científica, é uma instância, a instância do CBCE que está mais vinculada com a produção do conhecimento, portanto, a sua permanência ou não deve estar vinculada nesse sentido, e o perfil do coordenador do GTT. Ou seja, pela própria história do CBCE, a gente tem percebido na sua constituição, ao longo da história, que talvez, muitas vezes, o perfil do GTT a gente ainda não conseguiu atingir no sentido de seja uma pessoa com representatividade acadêmica na área científica, que tenha capacidade de potencializar as pessoas do GTT na produção de textos, e o GTT não se caracterize apenas como uma instância nos eventos e nos congressos, mas seja efetivamente um polo não só aglutinador, mas um polo potencializador da pesquisa na sua especificidade. E uma das discussões que a gente vai começar a fazer é exatamente pensando nessa natureza científica, que pela história dos GTTs, ele tem se caracterizado como um grupo temático. E talvez a gente tenha que pensar, e essas sugestões de demandas e de criação e instituição dos GTTs tem nos feito pensar um pouco no modelo híbrido que a gente está chamando de GTT. Ou seja, manteriam alguns grupos temáticos, portanto, as pessoas seriam uma aglutinação de pesquisadores por interesse temático, alguns grupos de trabalho disciplinares, na medida que talvez alguns grupos tenham sido constituídos como temáticos, mas hoje eles constituem quase como disciplinares. Acho que o Corpo Memória e Cultura é um exemplo disso. Tanto é que o GTT está pedindo a separação agora entre o divórcio entre corpo e cultura, né, as pesquisas mais vinculadas ao campo da antropologia, os mais vinculados à pesquisa histórica, e grupos de trabalho de demanda dirigida pela própria indicação da direção nacional, ou seja, de perceber que existe uma área que precisa ser potencializada, cria-se um grupo por 4 anos e trabalha nesse sentido. Enfim, essas são as coisas que a gente está tocando, isso sem falar naquelas coisas muito cotidianas e diárias que são desde solicitação de isenção da unidade porque tem problema de visão, você chega a coisas assim, umas demandas muito específicas, indicação para alguém que possa atuar lá no Cachoeiro do Itapemirim, junto à escola pública, que tem uma professora que foi discriminada porque não foi em Cachoeiro do Itapemirim, mas aconteceu, tem uma professora que está sendo discriminada porque, eu não lembro a palavra que foi, mas ela é muito... ela se relaciona muito bem com várias pessoas do sexo oposto ao mesmo tempo. Então, a escola está sendo discriminada porque eles acham que não é um comportamento para o professor. Então, como que o CBCE pode intervir na escola dessa discriminação que está sendo feita a essa professora? Então, vocês veem que surgem coisas de várias perspectivas o tempo inteiro, né? Coisas inusitadas. Enfim, seria isso que eu teria nesse primeiro momento falar, depois a gente continua conversando. Obrigada pela atenção de vocês. Bom, as histórias a contar sobre a CBCE são muitas. Aliás, eu ainda fazer um evento sobre isso, que são histórias da CBCE. Não a história da CBCE, mas histórias da CBCE. Imediatamente vou passar a palavra para o professor Amarílio, já dito, colaborador ferrenho das 2 gestões que receberam a atual. E fala para você, Maria. Bom dia a todos. Eu quero dizer
dizer do prazer de estar de volta a esse ambiente, depois de 7 anos. A última vez que eu fiz uma intervenção, eu diria, acadêmica, no escritório, ocorreu no segundo semestre de 97, e volto agora, com muito prazer, fundamentalmente, como já está reconhecido o evento, por conta do Nelson, está concluindo o mandato da Secretaria, em todos os eventos que, sob a liderança dele, foi realizado nesse estado, eu fui convidado e disse a ele que carregaria a caixa, ajudaria na comissão de avaliação e em outras atividades, mas não fazendo intervenção científica. E nesse momento, então, por conta dessa situação, fundamentalmente, é que eu aceitei o convite para participar desse evento. Segundo, é uma honra muito grande dividir esse espaço com a Fernanda, que é reconhecidamente uma das pessoas que veio pouco tempo a estudar o CBCE. O trabalho dela, a dissertação, vai fazer aniversário de 10 anos agora, no segundo semestre de 94, e é, inevitavelmente, um marco na história da entidade. Honra também dividir esse espaço com a Silvânia, que é minha amiga, colega de longa data, com uma contribuição já importante na nossa área. Então, eu vou direto, dado o avançado da hora, espero que vocês não se cansem muito, se cansar pouco está normal, porque a minha intervenção foi feita para ser lida, e eu vou tentar ler. Posso dizer com alguma segurança que não sou surdo e nem crítico de arte. Estou certo de que meus argumentos, que meus interlocutores também não o são. As metáforas usadas inadequadamente dizem mais dos seus autores do que daqueles a quem foram dirigidas. Como se sabe, os surdos se comunicam e os críticos de arte são necessários. Intento dialogar, portanto, com leituras dos convidados do CBCE em seus 20 e 25 anos. A documentação fonte vem do número especial da RBCE de setembro de 98 e dos jornais do 13º Congresso de setembro de 2003. O número especial da RBCE é composto por produções encomendadas. A todos os ex-presidentes, aspas, a todos os ex-presidentes, 4 deles apresentaram contribuições. 3 pesquisadores que pudessem apontar perspectivas de desenvolvimento das ciências do esporte e da educação física nos últimos 20 anos, bem como um texto especial elaborado pelas secretarias estaduais, coordenada por Rio de Janeiro e Pernambuco. Fecha aspas. Embora não referido no editorial da revista, existe também um artigo sobre a RBCE, que dois dos autores que estão aqui presentes, a professora Silvana e a professora Fernanda Pádua. Terceiro, o professor Vitor Belo. Os que pesquisam impresso sabem que nas maneiras de organizar, dispor os arquivos, se costuma induzir maneiras de ler, compreender e construir sentidos. Sabendo disso, opto por fazer meu próprio caminho, ou seja, vou fazer as fontes falarem a partir dos de fora, os pesquisadores, até chegar os mais de dentro do CBCE, os ex-presidentes. Os convidados dos 25 anos serão chamados ao debate à medida que a leitura dos primeiros assim o exigirem. Os convidados de 2003, eu estou me referindo aqui à doutora Carmen Luiz Soares, à doutora Rosana Valéria Souza Silva, à doutora Terezinha Petrícia da Nova, ao doutor Marcos Aurélio Taborda de Oliveira e ao doutor Hugo Rodolfo Souza. O que interessa neste diálogo é incorporar a experiência social dos pesquisadores em favor da melhoria da qualidade da pesquisa na educação física brasileira. Dessa forma, o fundamental é saber, no detalhe, o que se ganha e o que se perde ao dar ênfase a uma vertente de leitura dispensando outras contribuições desde fazer. Vou direto a algumas contribuições. No artigo Ciência ou Cientificismo, reflexões sobre a transmissão dos conhecimentos dos cursos superiores da educação física, Paulo Farinati procura discutir o posicionamento das chamadas disciplinas científicas na grade curricular dos institutos superiores de educação física. Para ele, as atitudes, as formas de organização e de ministrar essas disciplinas geram uma postura cientificista, o que dificultaria a análise da realidade e do movimento humano.
A partir de recursos teóricos da nova epistemologia, ele critica o modelo de ciência cartesiana presente na formação dos profissionais da educação física, ao mesmo tempo em que reivindica um novo modelo de formação, em seus termos. Trata-se de uma construção coordenada, intercomplementar, na qual os elementos que compõem a grade curricular procuram respeitar o modelo pré-estabelecido. Se este aspecto da formação não é desenvolvido com o estudante, desde o começo de sua formação, compromete seu entendimento do processo do qual participa e limita-se sua capacidade de crítica quanto à qualidade de sua própria formação. Cada componente da grade curricular tem um papel importante neste esclarecimento. Já no artigo de Rosana Valéria Souza e Silva, As Ciências do Esporte no Brasil nos últimos 20 anos, contribuição da pós-graduação em estrito sensu, é pontuado o contexto de criação e desenvolvimento dos mestrados na área no país. Priorizando o diálogo com fontes oficiais e dissertações, ela chega às seguintes conclusões. Há um otimismo oriundo da análise quantitativa em relação ao crescimento dos programas de mestrado e criação de doutorados, bem como um aumento da produção científica. 2. Observa-se como ganho uma presença crescente de perspectivas mais críticas do desenvolvimento da produção científica. 3. Detecta-se ao mesmo tempo que é ínfima a participação das pesquisas dialéticas no quadro geral da produção científica dos mestrados. 4. Observa-se que as influências militares, biológicas e mecanicistas, marcadas pelo positivismo do passado, possuem mais afinidade com os fazeres no interior dos programas do que as determinações do presente. 5. Verifica-se que a tendência empírico-analítica continua dominante em todos os programas analisados. Godani, no artigo 20 anos de Ciência do Esporte, um transatlântico sem rumo, discute a situação brasileira a partir de ampla bibliografia nacional e internacional. Recusa-se a fazer parte do núcleo de críticos de arte. Evita entrar nessa área ideológica que soberanamente esteve presente na área e que deu seus últimos suspiros no debate promovido pela revista Movimento sobre a pergunta, afinal, o que é educação física. Reconhece na literatura analisada as dificuldades de terminologia que melhor definam o campo que no Brasil é tradicionalmente denominado de educação física e também de concepção de ciência no que diz respeito ao debate de oposição entre ciência básica e ciência aplicada. Por fim, Godani detecta 3 sub-áreas integrativas e temáticas que, em sua visão, possibilitam a saída para o caso brasileiro. Nos termos dele, essas áreas seriam a biodinâmica do movimento humano, que englobaria a bioquímica do exercício, a fisiologia do exercício, a biomecânica e a cineantropometria. O comportamento motor humano, por sua vez, incorporaria o controle motor, a aprendizagem motora, o desenvolvimento motor e a psicologia do esporte. A sub-área de estudos socioculturais do movimento humano reuniria a sociologia, a história, a antropologia, a filosofia, a ética e a estética do movimento humano. A sinologia, entende ele, a área transdisciplinar da pesquisa básica, que possui como objeto o movimento humano genérico, ele entende postura, locomoção, manipulação, e movimentos específicos do esporte, o exercício, a ginástica, o jogo e a dança, seria o guarda-chuva das sub-áreas já referidas. Essa grande área, sendo transdisciplinar, não consegue, na própria visão dele, resolver homogeneamente, no plano epistemológico e metodológico, as demandas oriundas de suas próprias sub-áreas, o que sugere como condição necessária uma pluralidade de contribuições desses planos. A educação física e o esporte são apresentados como áreas aplicadas e síntese de tradução do conhecimento produzido nas sub-áreas de cinesiologia. A primeira se caracteriza por ser uma área de intervenção pedagógica e profissional em ambiente escolar e não escolar. Por sua vez, as sub-áreas de educação física são a pedagogia do movimento humano e a adaptação do movimento humano. Em adaptação do movimento humano, ele vê que deveria ser atendido as atividades de portadores deficientes, gestantes, cardiopatas, diabéticos, asmáticos, idosos, obesos e etc. A segunda se constitui, quer como fenômeno, quer como espaço de intervenção, em área profissionalizante. Como fenômeno, o esporte está adstrito aos estudos da cinesiologia, portanto, circunscrito na pesquisa básica, e como objeto de intervenção, o esporte deveria estudar com o objetivo de resolver problemas nas sub-áreas de treinamento e administração esportiva. Passo agora a
dialogar com os presidentes do CBCE, que eu chamo de mais de dentro. Cláudio Gil Soares Araújo, Selim Tafarel, Walter Braz e Alenor Cruz atenderam ao convite do CBCE e encaminharam artigos que passo a abordar. Dado o caráter memorialístico da narrativa sobre a criação do CBCE e da RBCE entre 1979 e 1983, apresentada por Araújo, e reconhecendo um certo consenso na biografia sobre o assunto, entendo por desnecessário dialogar com um ator social que se coloca fora do campo científico, fora de foco. Cláudio Gil Soares Araújo, ao aceitar o convite para escrever a RBCE, de comemoração dos 20 anos do CBCE, o faz de fora do campo, de fora opta por continuar. O artigo não se propôs e não tem conteúdo científico que ajude o debate científico atual do CBCE. Portanto, como diz Bourdieu, quem discute com quem não possui autoridade no campo, desautorizado também pode estar. O paradoxo é que meu posicionamento, que é específico sobre o artigo em tela, exige reconhecer que, em sua linha específica de pesquisa, o Dr. Cláudio Gil continua sendo uma referência no Brasil. Pela base Lattes do CNPq, o autor possui produção nacional e internacional de alto impacto, queira ou não os críticos do tipo de pesquisa que ele realiza. Dito isto, vou adiante. Selim Tafarel, no artigo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, 20 anos, o caráter revolucionário de uma instituição científica, isto é possível, a partir de uma orientação teórica do marxismo, estabelece as referências éticas e políticas de compreensão das leis gerais da produção, inclusive na ciência e tecnologia, que, por seu turno, estão necessariamente implicadas nas relações Estado-sociedade. Dialoga com farta bibliografia específica ao campo da educação física, para, por fim, reivindicar o caráter revolucionário do CBCE. Nesses termos, o CBCE deveria contribuir para, aspas, estabelecer referências éticas e políticas para a produção e socialização do conhecimento, a formação profissional e as políticas públicas na área da educação física e esporte, na perspectiva de estabelecer a verdade. O capitalismo está esgotado. Urge colocar a opção brasileira de construção do socialismo. Alenor Cruz, no artigo Limitações no Fazer Ciência em Educação Física e Esporte, CBCE 20 anos, auxiliando na superação, dispensa entrar na trajetória histórica do CBCE, dado que considera seus antecessores são mais capacitados para fazer. Sendo assim, dedica-se a apresentar uma leitura filosófica sobre o movimento humano, considerando a contribuição de pesquisadores alemães, especialmente Andreas Trevels, e holandeses, Codichin e Tamborim. Uns, a partir da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, entende assim o movimento humano. Aspas. O se movimentar é sempre um acontecimento relacional entre homem e mundo, representado aqui como diálogo. O movimento é entendido como diálogo porque, como conduta humana, este modo de ser, estar, é sempre um questionar e receber respostas. E ser questionado e responder em relação ao mundo de movimentos, não se constituindo em significado. Ao compreender o se movimentar assim concebido, e tendo como referência os estudos de Bourdieu e Trevels, Kuhn diz que é necessário perceber que o movimento é uma relação de sujeitos nu com o mundo, por meio de práticas específicas. 2. O movimento é uma ação vinculada a uma determinada situação e aos modos que aprenderam. 3. Compreender o mundo pelo agir requer uma determinada modalidade na realização de movimentos que geram sensações e emoções do tempo e do espaço. 4. Movimento é uma ação relacionada a alguns sentidos, significado. Complementarmente, Kuhn admite, a partir de Bourdieu, que o objeto de pesquisa e do ensino não é o movimento padronizado e institucionalizado. 2. O se movimentar exige um diálogo consciente com os significados individuais, coletivos vividos em situações reais. 3. O diálogo no se movimentar exige autorresponsabilidade, espontaneidade e autonomia individual. E 4. A cultura esportiva de movimento deve ser experimentada. Dessa forma, a cultura de movimento humano, assim definida, pode ser estudada como fenômeno de intervenção pedagógica. Walter Braz,
no artigo Um pouco de História para fazer História, 20 anos do CBCE, a partir da teoria dos campos de Bourdieu, reconhece o debate na Europa e na América do Norte sobre a autonomização do esporte em relação ao campo pedagógico, tido como referente da educação física e que teria impactado também no Brasil desde as décadas de 1960 e 70. Apresenta indícios do papel do CBCE na construção do campo da educação física e critica a concepção de ciência dominante na área e dentro do CBCE. Esse debate científico desata na disputa eleitoral pela direção do CBCE em 1989, ocorrida nos 6 congressos de Brasília. Bracha adverte que essa luta interna não pode ser vista só como antagonismo político-ideológico e partidário, mas, sobretudo, se constitui numa luta pela definição das problemáticas de concepção de ciência legítima, que, no caso do CBCE, são implementadas principalmente por meio da RBCE e dos congressos. A consequência mais visível da disputa do Brasil foi a não possibilidade da convivência política e científica no âmbito do CBCE dos nichos da comunidade científica, que confrontaram posições naquela ocasião. Tratava-se, com nova gestão, no mínimo, de atentar para 3 possibilidades de convivência. No meu entendimento, os grupos concorrentes mantêm sua posição original no campo e dentro do CBCE. Segunda, decorrente da primeira, o grupo gestor volta-se, e aí aspas, porque entra na complementação do Bracha, para as ciências sociais e humanas, para as problemáticas específicas da educação física enquanto prática pedagógica, agora também legítima na entidade. E terceiro, o grupo não gestor mantém sua posição política e científica e se retira do CBCE. Como se sabe, as principais lideranças e membros associados aos mesmos fazeres científicos do grupo derrotado deixam o CBCE. Bracha interpretou a situação da seguinte forma, aspas, visivelmente os grupos ligados às disciplinas vinculadas às ciências naturais demonstraram sérias dificuldades para participarem desse processo, preferindo retornar às atividades representativas das suas respectivas disciplinas, por exemplo, medicina esportiva, ou criar novas associações, exemplo, Sociedade Brasileira de Mecânica, ou ainda revitalizar iniciativas como o Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, hoje na sua 21ª edição, promovido pelos Serafins desde o CBCE. Outros grupos optaram pela criação de espaços concorrentes ao CBCE, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Educação Física e, mais recentemente, o Encontro Nacional de História do Esporte, do Lazer e da Educação Física. Fecha aspas. Walter Bracha conclui seu artigo reconhecendo que a unidade do CBCE passa pela manutenção do seu caráter multidisciplinar a partir da educação física como prática pedagógica, articulada em torno dos debates dos grupos de trabalho temáticos, o que, em sua visão, possibilitaria a convivência da comunidade científica de um diálogo da velha unidade na diversidade e pluralismo de teorias. Para tanto, evoca o potencial democrático, qualificado e argumentativo das diversas instâncias organizativas da entidade. Ao reconhecer e dar a conhecer os fazeres daqueles que chegaram ao campo científico antes de mim, crio as condições para que o diálogo possa ocorrer. Todavia, é preciso ter evidente que a autoridade autorizada, legítima, é variada, e o tom do diálogo depende da consistência das produções particulares de cada interlocutor. Passo, então, a fazer alguma distinção. A tese defendida por Salim Tafarel sobre a viabilidade do CBCE como instituição científica revolucionária só parece aceitável se as fontes específicas no campo usadas não forem apropriadas em seus termos, e, nesse sentido, seriam dispensáveis. A intervenção documentada do CBCE como instituição jamais foi revolucionária, o que não impede que algum ou vários de seus sócios reivindiquem essa condição. Entendo ser inviável atualmente tal tese a partir de qualquer vertente teórica que circula dentro do CBCE, se levar em consideração os sentidos documentados na instituição, seu estatuto, sua correspondência oficial, seus boletins, a coleção completa da RBCE, todos os anais do Congresso. Estou argumentando que não há produção científica de pesquisadores autorizados no campo de atuação do CBCE que sustente essa posição. O que estou sinalizando não tem a pretensão de suprimir, no âmbito do CBCE ou da área, a posição individual de qualquer pesquisador, apenas de advertir, como sócio e
dirigente que fui, que, em se tratando do campo científico da educação física, nos termos de Bourdieu, posições dessa natureza caminham inevitavelmente na direção da beira da falésia. Além disso, essa tipologia de posição do campo político reforça o cisma interno gerado no Bom Braço de Brasília. E o CBCE deve evitar esse caminho, dado que entre a falésia e o mar se tem, em primeiro plano, o horizonte, uma vista linda, mas, em segundo plano, é preciso reconhecer que, a um passo à frente, se encontra o abismo. Paulo Farinati critica o cientificismo já identificado com maior densidade e qualidade de documentação por Rosana Valéria Souza Silva. Os recursos teóricos da nova epistemologia por ele utilizados hoje transitam no GTT específico do CBCE. Seu artigo não traz alternativas suficientemente sustentadas para a formação profissional, objeto de sua análise crítica. O artigo carece de um encontro com o debate propiciado pela bibliografia nacional, que foi intenso e rico a partir do final da década de 1970, passando pela Resolução 0387 e suas consequências para a graduação na educação física brasileira. Na década de 1990, a produção científica se amplia e o CBCE se configura na atualidade como um locus privilegiado de debate. O que pode ser conferido na produção veiculada na RBCE e nos Combraços. Constitui também uma marca dessa presença a atuação do CBCE na articulação política do encaminhamento para a definição das atuais diretrizes curriculares de nossa área, que não pode ser desconhecido. As constatações de Rosana Valéria Souza Silva são relevantes, mas sua exigência de contribuição social das pesquisas, especialmente aquelas de orientação empírico-analítica, não faz sentido, dado que os próprios autores as colocam como área básica, a exemplo dos estudos em biodinâmica do movimento humano e comportamento motor humano. Para o Tânio, no mesma revista de 98, quem traduz, pedagogiza o conhecimento das áreas duras são os profissionais que, com seu trabalho, pretendem fazer intervenção, por exemplo, na educação física escolarizada. Sob o ponto de vista teórico-metodológico, a matriz utilizada por Rosana Valéria Souza Silva, é oriunda da tese de doutorado de Silvio Gamboa, que é de 1987, que estuda dissertações e teses da área de educação. Ele foi orientado pelo Dr. Pedro Guerra, que, por sua vez, veio orientar a tese da Rosana Valéria Souza Silva em 97, cuja matriz já havia sido utilizada na dissertação, que é de 1990. Essa matriz, portanto, vem sendo reproduzida na educação física há pelo menos 14 anos. Atualmente, sua utilidade, se cabe, deveria perguntar pela contribuição social nas pesquisas crítico-analíticas, crítico-dialéticas, inclusive aí focar a especificidade dessa produção, uma vez que as áreas básicas, especialmente as vinculadas à pós-graduação, não só se consolidaram, como contribuem decisivamente para a qualidade dos programas a que pertencem. É suficiente conferir a participação dessas áreas na avaliação de programas como os da Universidade de São Paulo, Universidade de Ana Filho, Universidade Estadual Paulista do Rio Claro, Unicamp, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Santa Catarina. O que eu estou dizendo é que a matriz deve ser aplicada com a mesma força, tanto a produção oriunda, ligada à biomecânica do movimento humano e comportamento motor humano, e filiações, como aquela produção voltada aos estudos socioculturais. Por isso faz-se um debate duro, que precisa ser feito, mas que se limita ao campo científico, o que sinaliza com precondição a inexistência de estudos e críticos de arte, dos termos de Valtebracht e Botani, respectivamente. Aliás, Rosana Valéria Souza Silva reconhece as dificuldades das produções mais críticas, quando constata que, em vários estudos que procuram se afastar do modelo de pesquisa hegemônico nos mestrados, nos anos 80, observamos que não há clareza em relação à problemática tratada. Algumas vezes, ao analisarmos os trabalhos, temos a impressão de que o autor desconhece qualquer concepção de pesquisa científica, das mais antigas às mais modernas, das mais ortodoxas às mais flexíveis. Demonstra ainda desconhecer os reais significados do problema de pesquisa. Muitos estudos são meras repetições de temas amplamente explorados nacional e internacionalmente,
não apresentando, por isso, nenhuma novidade científica. Os levantamentos bibliográficos realizados são muitas vezes superficiais e sistemáticos. Neste ponto, estou pressionado com o tempo, mas não tenho muito jeito a não ser dar continuidade à reflexão. Neste ponto, chamo ao debate Gottani, Walter e Lupus ao mesmo tempo. Os três, a partir de visões teóricas diferentes, admitem que a educação física se constitui em área multidisciplinar, que comporta, aglutina, uma pluralidade de abordagens teóricas. Eles próprios são exemplos disso. Admitem a convivência na diversidade, bem como cada um, em suas visões particulares, encontra lugar para a educação física como prática pedagógica. Que posições esses autores ocupam na sociedade científica como CBCE? A perspectiva de alguns já está presente dentro do GICAR, considerando a sua participação na condição de presidente durante a década de 90. Já estão 95, 99 e pelo que faz, os GTTs de epistemologia, educação física, história, memória do corpo, mais diretamente. Por sua vez, Fraz também foi dirigente na década de 90, já estão 91, 95, e sua produção de influência atravessa a entidade, exceto dos GTTs, atividade física e saúde e rendimento de alto nível. Mesmo assim, se buscar refinadamente, nós vamos encontrar sinais da presença do alter intelectual que recorda toda a produção da entidade. Gottani, em seu artigo, reconhece a pertinência da presença do campo científico desses autores e de outros, como Hugo Lobzolo, Paulo Betti, inclusive todos os que participaram do debate da revista Movimento, a quem me referi anteriormente. Todavia, a recíproca não é verdadeira, apesar de o CBCE sistematicamente convidar Gottani para desenvolver atividades científicas em seu interior. Por exemplo, eu listo, nesse período que eu fui diretor, os convites que nós mesmos fizemos para a participação dele integrada. Esse exemplo iniciário é mais um indicador de que não há surdos e nem críticos de artes, mas sim diferentes modos operando no campo. O CBCE, nos últimos 16 anos, desenvolveu-se um sistema de controle político do campo científico, que atualmente o ameaça de morte. Uma vez que o concorrente CBCE, diferentemente do que está colocado na literatura predomina na área, não é os concorrentes que estariam fora, mas sim o próprio CBCE, por um processo autofágico de crítica e criatura, de direção nacional, secretários estaduais, coordenadores do GTT, movimento estudantil e movimento contra a regulamentação da profissão. A resultante dessas relações caóticas é a ineficiência de gestão administrativa e financeira da entidade, com consequências danosas à democracia de mérito científico, que deve orientar as ações da direção nacional, secretarias estaduais e GTTs. Bourdieu diria que essas práticas do campo científico representam, aspas, a luta pela autoridade científica, espécie particular de capital social que assegura um poder sobre os mecanismos constitutivos do campo e que pode ser reconvertido em outras espécies de capital. Deve essencial de suas características ao fato de que os produtores tendem, quanto maior for a autonomia do campo, a só ter como possíveis clientes seus próprios concorrentes. Isto significa que, no campo científico fortemente autônomo, o produtor particular só pode esperar o reconhecimento do valor de seus produtos, reputação, prestígio, autoridade e competência dos autores produtores, que, sendo também seus concorrentes, são os menos inclinados a reconhecê-lo sem discussão ou exame. Se o CBCE é inevitavelmente uma instituição científica do tipo guarda-chuva, como a SBPC, por que não reconhece a autoridade legitimada da produção da pós-graduação em educação física nas áreas de biodinâmica do movimento humano e comportamento motor nos termos de Gottani? Por que não materializa sua posição com a criação de GTTs para atender essa demanda, que é qualificada e consolidada pela presença de grupos de pesquisa, especialmente nos programas de estrito senso da educação física, com conceitos 5 e 4? Por sua vez, o que justifica, por exemplo, a criação e manutenção do GTT em movimentos sociais? Onde está a comunidade científica autorizada no campo para sustentar esse GTT? A professora Silvana já falou do trabalho que vem sendo desenvolvido nesse momento, que culmina agora com a discussão da SPC, exatamente porque se percebe claramente uma inadequação de vários GTTs. Encaminhando as considerações finais não tão curtas. Penso ter com essas notas colocado em evidência alguns problemas políticos de comunicação e de definição do campo científico por via do diálogo com leitura sobre
do desenvolvimento da educação física brasileira nas últimas 3 décadas. Expresso no CBCE 20-25 anos. Quem inicia o que é necessário, um grande esforço de compreensão da natureza científica do CBCE, pela quantidade e qualidade da produção científica e da dinâmica da constituição do CBCE como sociedade científica. Essa é uma das vias possíveis para encontrar uma alternativa que confira uma atualização dos critérios de comunicação e definição do campo científico da educação física, tendo em conta sempre o praticado por essa comunidade. Neste ponto, incluo Marcos Aurélio Taborda de Oliveira no debate. Não sei dizer que sua leitura já é conhecida e vem sendo criticada há bastante tempo. É preciso cautela com leituras determinadas por um olhar oriundo da educação. Já teve muita crítica e autocrítica, mostrando o que significou determinado olhar na educação aplicado mecanicamente à nossa área. Mas não é só isso. E mais cautela ainda, quando se usa exclusivamente uma fonte específica, e neste caso, foi o Marcos Taborda pelo Marcos Taborda. Ainda assim, por dever e ofício, e para ser coerente com a noção do campo científico de Bourdieu, é necessário reconhecê-lo. Quando diz a retórica da educação científica, neste caso, cederia lugar a uma retórica de produção de conhecimento que almejasse, mais do que evitar, lançar-se ao debate, ao embate, à arguição, à réplica, e menos à desqualificação de princípios ou à tutela autoritária. Para isso é preciso reconhecer a necessidade de impor fronteiras disciplinares, de reconhecer o argumento do outro antes de desqualificá-lo, soltando as amarras dos exílios disciplinares, porque a educação física é a expressão de uma plena de influências disciplinares. A única coisa que nos resta fazer é procurar entender a lógica que envolve o argumento do outro. E o Marcos Taborda é um dos melhores quadros dessa geração que está nascendo mais recentemente. Se auto-aplicarmos o que foi dito até aqui, vamos chegar à conclusão de que ouvimos e bem, que estamos aprendendo a ser parte da comunidade científica da educação física, enquanto simultaneamente a construir, mostrando os profissionais que atuam mais diretamente com a área sociocultural, quanto aqueles que situam o seu fazer na biodinâmica e no comportamento do humano, possuem dificuldades de sair de suas matrizes teóricas de reflexão para entrar no terreno desconhecido do outro. Se o que estou dizendo faz sentido, não há transatlântico sem rumo, mas sim um barquinho, que se mantivermos bom senso, poderemos evitar que afinde. Para encaminhar a finalização deste diário, devo encontrar um Lovisolo, que provavelmente balizar como é, após argumentar uma série de dificuldades da política de pesquisa e a criatividade possível, retoma o assunto como convidado do CBCE do 13º Congresso e estabelece interlocução com Eduardo Comum e Antônio Carlos Abadia. Nessa participação, Lovisolo reconhece a ausência de uma associação de pós-graduação em educação física da seguinte forma. E quero dizer que vários membros importantes da comunidade científica brasileira reconhecem, mas não faz como Lovisolo, que falou publicamente dentro do Congresso e que escreveu o que está publicado nos anais do Congresso. As associações de pós, de modo geral, são altamente participativas e democráticas, dado que cada programa participa como representante das reuniões onde são tomadas decisões políticas científicas. Creio que o CBCE não desempenha essas funções, basicamente por não ser, como o próprio Conselho de Educação Física, uma organização das pós-graduações. E conclui de modo certo. Creio que temos que enfrentar a tarefa de ou criarmos uma associação de pós-graduação ou modificamos os estatutos do CBCE para que a plenária das pós caiba dentro dele. Não tenho uma posição pessoal, diz ele, sobre qual seria a melhor opção. Considero que é urgente conversarmos sobre as mesmas para chegarmos a um conjunto, em conjunto a um acordo duradouro. Lovisolo detecta, inicia, aponta o caminho inevitável. Os dirigentes do CBCE sabem, reconhecem e têm buscado encontrar uma saída, entre aspas, controlada dos termos do Bourdieu. Isto é, a saída precisa ser honrosa para o CBCE, especialmente para os presidentes dos últimos 16 anos, que fizeram, em alguns momentos, suas posições particulares, em várias ocasiões, se sobrepor ao campo científico da área. Isso aí, para não parecer fofoca, é possível identificar os sinais disso nos artigos de Braz 98, Soares 2003, Silva 2003, Nóbrega 2003 e Taborda de Oliveira 2003. Essa saída está em processo
mais diretamente pela presença a convite do coordenador da área da CAPES na programação do CBCE e SBPC de Brasília em 2000, pela presença da maioria dos coordenadores de pós-graduação do 15º Congresso em 2001, o que veio a se repetir em 2003, pela presença da maioria dos coordenadores da pós-graduação na SBPC de Goiânia em 2002, pelo crescente envolvimento de mestrandos e doutorandos em educação física dos congressos, pelo maior percentual de artigos publicados na RBCE de autoria de profissionais com vínculo com a pós-graduação, isso em função de mudança na política editorial da revista, pela participação crescente de profissionais da pós-graduação na programação científica do 12º e 13º Congresso. Aliás, no 13º Congresso, a professora Ana Márcia conduziu o trabalho de organização da programação de maneira a atender como nunca uma diversidade de pluralidade de abordagem, como nunca tinha ocorrido no Congresso do CBCE, isso é preciso reconhecer publicamente, pela admissão por parte da Diretoria Nacional da oferta de seminários disciplinares no Congresso de 2003. Isso foi fundamental para que se pudesse fazer uma aproximação mais amistosa com a pós-graduação. Todas essas ações são relevantes e têm contribuído para promover relações amistosas entre o CBCE e a pós-graduação. Mas não se tenha a ilusão. A pós-graduação sabe que não precisa do CBCE. Por sua vez, o CBCE sabe que sua existência como sociedade científica necessita da pós-graduação. Mas as sucessivas diretorias resistem em admitir que um trem que só possui vagão não se desloca. Qual seria a locomotiva necessária que não a pós-graduação? Diferente do Besouro, que não possui saída pessoal, detecta 3 possibilidades. 1. Manter a perspectiva vigente. 2. Criar, em função da primeira, uma associação de pós-graduação na área, o que deixaria ao CBCE a responsabilidade de fazer interface mais direta com os mais de 400 cursos de graduação no país. E 3. Estabelecer um acordo que permita a pós-graduação, que a pós-graduação seja a locomotiva do CBCE, até que se analise detidamente a viabilidade ou não de transformação do CBCE em Associação Nacional de Pós-Graduação da área. Há algum tempo, dentro da Diretoria Nacional, defendo a terceira possibilidade. A partir dela, intervém-se na gestão administrativa e financeira, objetivando aperfeiçoar. Aliás, como a professora Ana Márcia, a diretoria atual, em boa parte do contato com que trabalhado e discutido internamente, vem fazendo esse esforço já. O outro polo de esforço concentrado é o ajuste devido dos GTTs. No primeiro momento, com a inclusão das grandes áreas da pós-graduação, biodinâmica do desenvolvimento humano e comportamento motor humano. No segundo e simultâneo momento, faz a extinção dos GTTs, que já se mostraram inadequados. Ao mesmo tempo em que se articula nova relação do inventário dos GTTs, trabalho em processo, todos nós estamos desejosos de serem bem-sucedidos. Em seguida, define-se a formatação das comunicações orais e dos postos, bem como os critérios para a composição da função do coordenador de GTT e membro do Comitê Científico do GTT. Nisso estamos de acordo com a exposição da professora Silvana. Por último, estabelece os critérios de avaliação dos trabalhos no âmbito dos congressos. Para cumprir esses compromissos, a via administrativa que me parece mais adequada é a criação de um grupo de trabalho pela direção nacional, com autoridade no campo científico, que estudaria o problema e apresentaria um relatório circunstanciado para apreciação da diretoria e, sendo o caso, para posterior análise e tomada de decisão no âmbito das instâncias orgânicas da entidade. Essa é uma alternativa, dado que, reconhecidamente, as instâncias orgânicas do CBCE, pela concepção do campo científico de Bourdieu, não são ainda exatamente o que se pode denominar de instâncias científicas. Esse é mais um paradoxo, que a convivência com a pós-graduação poderia contribuir para solucionar. Será? Nos termos em que reflito, todos aqueles envolvidos com o CBCE deveriam evitar a luta política nesse momento para dar os serviços políticos à entidade, uma vez que não importa vencer ou perder, como mostra o cisma de Brasília, até alguém perder politicamente. Todavia, a luta consequente deveria envolver a todos para fazer do CBCE uma sociedade científica, que é a área que o nosso tempo exige. Se conseguirmos realizar o trabalho de escuta e agirmos todos nós, teremos a chance de ganhar. Nesse sentido, continuo à disposição e sendo mais CBCE. Desculpe me alongar tanto e obrigado.